um comentário em relação ao curso que vai ter aqui na PET, que vai iniciar na semana que vem, sobre a reforma. E pronto, é isso. Em 3 minutinhos eu já passo a palavra. Então, podemos iniciar? Sim. Acho que sim, né? Então, Tiago, fica teu sinal. Qual vai ser a ordem aí? Recording in progress. Acho que a gente pode começar com Gustavo, Lina, Mari talvez. e Lina. Acho que talvez a Lina, né? Começa a Lina. Lina, então, vamos lá. Fazer a aprovação. Maravilha. Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa 4ª reunião extraordinária da PET, no ano de 2023. Vamos tratar do tema da reforma tributária, que foi aprovada na semana passada. A satisfação aqui de receber como o nosso coordenador científico, o professor Carlos Augusto Daniel Neto, que está substituindo aqui a nossa professora Ana Carolina Manguiló, que não pôde estar conosco, infelizmente, mas agradeço aqui a disponibilidade dela por organizar essa reunião. Teremos também como palestrantes o professor Gustavo Brigagão, a professora Lina Santin e a professora Mary Elbe, que vai trazer aqui nossos comentários, os debates que serão conduzidos por eles. E queria aqui, antes de tudo, a gente iniciar, fazer uma breve apresentação aqui dos nossos patrocinadores. Deixa eu só rapidamente compartilhar minha tela aqui. Então, temos como patrocinadores da PET no ano 2023, a Cunha Pontes Advogados, a Avantas Consultoria e Participações, a Estratégicos Group, a FF Advogados, a Magalhães Peixoto Advogados, a Tex Accounting Consultoria Tributária, a Alexandre Pantoja Advocacia, a Salles Vieira Advocacia Tributária Empresarial, a Martiori Sacha Barros Dias, a Tex Review Gestão Tributária, a Tempo Consultoria, a LM Consultoria em Leilões, a Go2Tex, a MP Editora, História de Advocacia Queiroz Cavalcante, a Bergamini Advogados, a Gaudêncio Advogados, Escritório Salúcio Maragoni Parente Chabot Advogados, Escritório da Advocacia Marcelo Diniz. Também aproveitar aqui, diferentemente das reuniões da PET normais, em que eu faço aqui toda a apresentação da grade curricular da PET aqui no semestre, aqui eu vou só fazer um comentário em relação ao curso de reforma tributária, que vai iniciar aqui na PET no dia 17 de julho, na segunda-feira da semana que vem. Será um curso de curta duração, serão 6 encontros, então são 2 semanas apenas, segunda, terça e quarta de cada semana. Então teremos a oportunidade aí, com mais tempo, de discutir esse tema, que a gente vai tratar aqui na reunião. Então, está disponível no nosso site, apet.org.br, para inscrições. Será um curso online, ao vivo. A gente vai ter encontros à noite, das 7 da noite até as 10 da noite, todos os dias, segunda, terça e quarta, de cada semana. Então, é isso. Queria agradecer aqui a todos novamente, a nossa audiência, que está aqui sendo transmitido no YouTube e também aqui via Zoom. Agradecer a todos os palestrantes, ao professor Carlos Daniel, que vai conduzir aqui a coordenação, e já aproveito para passar a palavra. Muito obrigado a todos. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos os espectadores aqui da PET que nos acompanham. É um prazer estar aqui reunido com todos esses amigos, professores, para tratar do tema do momento, né? O tema que todo mundo quer ouvir falar. Se preparem que nos próximos dias só teremos webinars e palestras e eventos enfrentando aí a reforma tributária que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados. Para falar desse tema hoje, conosco, nós temos a professora Lina Santin. A professora Lina é sócia do Salúcio Marangoni Parente Chabot Advogados, doutoranda pela PUC, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e diretora do MDA, do Movimento de Defesa da Advocacia. O professor Gustavo Brigagão é advogado tributarista, especialista de diretos e contencioso tributário, foi sócio do Ulloa Canto por um longo período, é sócio fundador do Brigagão Duque Estrada Advogados, BDE, presidente do CESA Nacional e presidente honorário da ABDF. E nós temos aqui conosco também a professora Marielbe Queiroz, que é pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade de Lisboa, doutora pela PUC, mestre em Direito Público pelo UFPE, sócia do Escritório Queiroz Advogados e presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários. Bom, a gente pensou uma dinâmica um pouco diferente das mesas que costumamos fazer aqui na PET. Normalmente as mesas têm exposições um pouco mais longas de cada um dos participantes, seguida de um
depois uma segunda rodada de disposições mais curtas. Como o tema envolve diversas nuances e aqui, essencialmente, a gente vai fazer um debate sobre os pontos que envolvem essa reforma tributária, a ideia é que a gente passe por pelo menos 4 rodadas, enfrentando algumas perguntas específicas. Tá? A pergunta que vai abrir essa rodada é: qual é a reforma tributária ideal e possível para o Brasil hoje? Então, a gente vai iniciar pela professora Lina, seguido pelo professor Gustavo, e depois a professora Marielbe, cada um tendo 5 minutos para falar, e depois eu falo um pouco também sobre a minha percepção e a visão sobre o tema, já que estou fazendo hoje uma dúplice função. Estou fazendo as honras da nossa coordenadora científica, doutora Ana Carolina, que infelizmente por uma questão de saúde não pôde estar conosco, e também de comentarista aí dessa questão tão atual. Bom, doutora Lina, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui. Desconectado no momento de... Agradeço mais uma vez aqui o convite na pessoa do Fernando e do Carlos Daniel, muito obrigada. Cumprimento a PET por sempre estar na vanguarda e se adiantar com relação a esses eventos. Um prazer estar aqui junto com os meus amigos Marielbe e Gustavo Brigagão. Respondendo a pergunta aqui objetivamente, qual é a reforma ideal e possível para o Brasil? Eu entendo que a gente vem aqui de um cenário em que todo aquele arcabouço constitucional pensado na década de 60 e depois replicado pela nossa Constituição de 88, infelizmente, pelas práticas reiteradas das administrações tributárias e de tantos outros instrumentos legislativos, acabaram se perdendo nesse caminho e a gente tem hoje um sistema tributário sobre o consumo que, em realidade, fere o Pacto Federativo. Né? Seja porque ele é cobrado com base na origem, causando um incentivo muito grande para a guerra fiscal, seja em razão da fragmentação da base impositiva dos impostos, isso fazendo com que haja uma disputa de bases, então a gente vê isso de uma forma ainda mais clara com relação à economia digital, naquilo que concerne ao ICMS, ao ISS. Também temos visto aí o Brasil exportando tributos, né? A gente tem aí um IPI, que é um imposto totalmente em desuso, que incide sobre a produção industrial, isso é muito ruim. E a gente tem um problema muito sério também na não cumulatividade dos nossos tributos. E, em realidade, até aqueles que são ditos não cumulativos, em realidade o são, porque quando há qualquer restrição ao direito ao crédito, como a gente tem no caso do IPI, do ICMS, também do PIS e da COFINS, a gente tem tributos que acabam acumulados e se tornando custos ao longo da cadeia. Esses custos são exportados, então, quando a gente diz que exporta tributo, a gente exporta esses custos acumulados ao longo da cadeia e a gente também exporta tributos, porque a gente não tem, muitas vezes, a devolução extemporânea desses créditos, a gente não tem, seja para o exportador, seja dentro da própria cadeia produtiva brasileira. Então, pensando nisso, pensando nesse sistema, eu entendo que a reforma ideal para o Brasil é uma que unifique as bases tributárias, que acabe com essa fragmentação entre setores da economia. Nós somos o último país do mundo que não tributa ao consumo como uma base única, que o dividiu em serviços, mercadorias e indústria. Né? Todo o resto do mundo tributa o consumo através de um IVA ou de um sale tax. Entendo que para o Brasil o IVA é mais benéfico também, seja porque ele tem essa antecipação ao longo da cadeia, seja porque a necessidade que temos arrecadatória com relação a essa base tributária é muito elevada para que se deixe uma cobrança na ponta, na hora que só ocorre o consumo, como é o caso do sale tax americano, que lá dá certo, inclusive porque a carga tributária sobre o consumo daquele país é muito reduzida, muito menor do que a nossa necessidade de arrecadação. Então, pensando numa reforma ideal, eu diria que isso seria o mínimo, e com o mínimo de exceções. Né? O que significa o mínimo de exceções? A mais possibilidade de alíquotas uniformes possível, então, quanto mais uniformidade a gente tiver nas alíquotas, isso é melhor,
porque eu diminuo complexidade, diminuo necessidade de classificação de atividades, de produtos. Quanto menos exceções também eu tiver, melhor. Porque a mesma lógica, né? Existe um trade-off aí entre simplicidade e complexidade e essas exceções que vão surgindo no decorrer desse sistema, desse processo legislativo de uma reforma tributária. E aí eu passo para a reforma possível, já para finalizar. A reforma possível, já que a gente sai de um sistema que tem tantas disparidades entre setores, é uma reforma muito próxima disso que foi negociado para que pudesse haver essa aprovação na Câmara dos Deputados, trazendo alguns regimes com exceção, seja pela necessidade do próprio sistema daquele setor que não comporta, né, a exclusividade da incidência sobre o valor agregado, como é o caso das instituições financeiras, como é o caso do setor imobiliário, seja por uma necessidade da gente tratar com carinho alguns setores também da economia que são tidos como essenciais, como é o caso da saúde, como é o caso da educação. Então, isso se aproxima daquilo que é possível no Brasil, acho que ainda tem alguns ajustes para serem feitos no Senado, mas para não me alongar e respeitar o tempo, essa é a minha primeira resposta. Muito obrigada. Obrigado, Lina. Passar a palavra para o professor Gustavo Brigagão. Está no mudo, Gustavo. Iniciei aqui meu cronômetro também para me controlar, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos vocês, você, Carlos, você, Lina, você, Fernando, minha querida Mariel. É um prazer enorme estar aqui e parabenizo a PET por, mais uma vez, estar na vanguarda aí das discussões, dos debates, trazendo um evento assim tão interessante, tão múltiplo em termos de posicionamentos em relação ao que está ocorrendo. Deixa eu ser muito rápido, porque o tempo é curto. Bom, qual é a reforma ideal? Em primeiro lugar, a reforma ideal, a meu ver, ela parte de uma comissão composta por juristas do nível de Gilberto de la Canto, Rubens Gomes de Souza, de economistas como Mário Henrique Simonsen, em que eles estudam todo o sistema tributário de uma só vez. É isso que nós esperamos. E não uma reforma fatiada, em que nós vamos ver o primeiro a reforma do consumo, depois nós vemos a reforma da renda, depois nós vamos para o patrimônio. E o pior de tudo é quando a gente está concentrado na reforma do consumo e existem inserções relativas à tributação do patrimônio. A discussão é uma e traz-se para a mesa questões de PVA, de ITD, de TBI, enfim. Então, a meu ver, em primeiro lugar, a reforma ideal ela parte de uma visão conjuntural. Nós não podemos ter uma ideia do que vai acontecer no consumo sem saber como se dará a incidência sobre a renda que é proveniente exatamente dos ganhos que são obtidos pelas empresas que estão proporcionando esse consumo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a reforma tem que buscar simplicidade. O nosso sistema atual é um sistema que ele prima pela complexidade. Né? É notório isso, não só entre nós brasileiros, mas todos os investidores estrangeiros. Todos sentem que há uma necessidade de se tornar o sistema mais simples. Uma carga tributária também menor. Essa carga tributária ela é absolutamente incompatível com serviços públicos que são prestados aos brasileiros. Nós temos que ter uma carga tributária menor. Redução de insegurança jurídica em função das normas contraditórias que nós temos. Isso, naturalmente, reduziria o contencioso. Esse deveria ser um objetivo da reforma tributária, uma reforma tributária ideal. A questão do pacto federativo. Nós não podemos destruir totalmente a competência que é outorgada aos municípios, por exemplo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais, que é o que este projeto de reforma tributária fez. Não cumulatividade plena. Isso é um consenso que existe, é algo que existe em todo lugar do mundo, é a necessidade de atribuição de créditos para todas e quaisquer aquisições sem empecilhos que impeçam esse creditamento, como ocorre atualmente aqui no Brasil. Uma tributação no destino, para evitar a guerra fiscal, mas desde que haja um conceito que não leve ao que o Supremo Tribunal Federal fez com a Lei Complementar 157. Uma desoneração
da exportação. Efetiva desoneração da exportação, como no mundo atual, não existe. Alíquotas múltiplas, desculpe, Lina, eu acho o oposto. Eu acho que isonomia ela não é só evitar o tratamento desigual de iguais, é também evitar o tratamento igual de desiguais. Uma alíquota única, ela quebra frontalmente a isonomia, a meu ver. Isso tem muito a ver com a extrafiscalidade também. A extrafiscalidade salvou o mundo na pandemia, salvou o mundo e salvou o Brasil. O que teria sido das empresas se não fosse a extrafiscalidade durante a pandemia? A transparência da oneração tributária que existe na compra e venda, a necessidade de que haja Está na hora de levantar a mãozinha, Carlos. A necessidade de que seja transparente, você consiga ver no preço o quanto tem de tributo ali. A questão da definição dos conceitos essenciais pela própria Constituição. Eu não posso ter um conceito de não cumulatividade delegado à lei complementar. O Sallucci, sócio da Lina, fez um texto espetacular mostrando quanto de poderás existia no texto. Poderá isso, poderá aquilo outro. A lei complementar poderá. E nós estamos assinando um cheque em branco com essa proposta que foi feita. Nós temos, por fim, que ter um debate amplo, geral e irrestrito sobre as medidas e textos que são aprovados. Isso que ocorreu na Câmara é um absurdo, esse assodamento. Isso tudo pode ser feito por meio de meras leis complementares, resoluções. Não precisamos de PEC para isso. Nós podemos fazer essa modificação no sistema tributário como ele existe atualmente. 5 minutos e 4 segundos. Mariel. Obrigado, Gustavo. Já passa a palavra para a professora Marielbe. Está mudo, professora. É uma felicidade estar aqui com vocês, né? E colegas que eu reputo da maior importância, o querido Gustavo, a querida Lina, Carlos e o Fernando, né? Para falar desse tema tão assim, efervescente no momento, né? Agradeço a PET e parabenizo, e já passando aqui para a minha análise, que é um pouco parecida com a de Brigagão, a gente não combinou, né? Qual é a reforma ideal? Transparência, simplicidade, redução do peso da carga sobre o consumo, não cumulatividade plena. Não enxergo isso na proposta. Não tem transparência, porque o texto final apareceu na última hora e agora quem está sabendo qual é. Simplicidade, não vai simplificar, porque vamos ter um período de 8 anos. É necessário por isso. Veja, por que se botou a transição tão longa? Porque os estados, ninguém tem um estudo projetando quanto vai arrecadar. E aí precisa-se saber se dá certo ou não. Tanto é que o IPI passou para a alíquota zero, ninguém ainda falou, abordou, passou para a alíquota zero, porque a qualquer momento vem e pode se alterar dessa alíquota sem nem o princípio da anterioridade. E a não cumulatividade plena, a questão do pagamento é uma coisa absurda. Se exigir que você só possa compensar, isso é uma questão que vai impactar todos os setores. E o fato de ter só poderá, eu conheço muito bem toda a legislação, quando ela diz poderá, é porque será. Não tiveram coragem de botar o poderá, porque iria criar mais conflito. Então, deixa para a lei complementar. Então, isso é muito perigoso. E uma outra coisa, que efetivamente evitasse a guerra fiscal. Não vai evitar a guerra fiscal, por quê? Nós não podemos transportar experiências estrangeiras para o Brasil, que é um país totalmente diferente, com 27 estados, 5.600 municípios, e trazer para cá uma experiência totalmente diferente. Nós temos um país com desigualdades que precisam ser verificadas. Muito bem. Concordo com o Gustavo que teria que ser visto o conjunto da tributação toda, patrimônio, renda e consumo. Só um exemplo do lucro presumido. Veja, hoje o lucro presumido paga 25% de IR, né? Paga mais CSL, 3,65% do PIS/COFINS, e aí vai passar para quê? 25% do IR, e vai passar CSL, 25% do IBS, e se passar 20% da distribuição de lucro, veja onde é que vai para essa tributação. Isso por quê? Porque não está sendo visto o contexto de toda a situação. Então, teria que haver reforma, sim, concordo, teria que haver simplificação, mas eu não enxergo essa simplificação, por quê? Vamos reduzir 5 tributos, que serão 3
com possibilidade de ser 4 ou 5 de novo, com as contribuições que estão sendo permitidas. Então, a gente precisa ter um cuidado agora no Senado, já que passou tão assodadamente na Câmara dos Deputados, para que realmente atingimos uma proposta transparente que simplifique e que reduza o preço sobre o consumo. Mas no Brasil é impossível reduzir o peso da tributação sobre o consumo, porque só a tributação sobre a renda não vai jamais suprir a necessidade de arrecadação. Antes de tudo, teria que ser revisto o custo do Estado para que a gente pudesse readequar essa nova tributação, o que não foi feito. Pontos positivos, a cesta básica, que no primeiro momento não tinha sido feito, então é importante. O IPVA, que não tem nada a ver sobre o consumo, que é sobre o patrimônio, a tributação de aviões e barcos, a unificação da legislação, e aí nós temos uma coisa absurda, total violência da Constituição atual, do Pacto Federativo, porque os estados e municípios ainda não se perceberam que nós temos hoje, vamos ter um quarto poder, que é o Conselhão. Vamos ter Executivo, Legislativo, Judiciário e o Conselhão para mandar na tributação dos estados e municípios. E aí uma coisa interessante é que os estados vão ficar hoje de pires na mão, não é simplesmente perder a competência. Vai se perder o quê? A autonomia dos recursos, porque o Conselhão é quem vai dizer tudo, como vai ser distribuída essa receita, apesar de ter uma pequena previsão constitucional, como é que vão ser a questão dos fundos. Então, eu acho tudo isso perigoso, a gente está aprovando quando não tem ainda nem o conhecimento do que será a lei complementar. Essa lei complementar hoje pode tudo, porque nós temos um voo às cegas, foi aprovada a reforma tributária, que é um voo às cegas, para que a gente não sabe o que vai ser na realidade. Daqui a pouco eu volto. 5 minutos. Obrigado, Mariel. Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo trouxe comentários, em alguns pontos, me parece convergentes e alguns pontos divergentes. Quando a gente pensa em uma reforma tributária ideal, eu não tenho como não concordar com o que o Gustavo e com a Mariel falou, de que a reforma tributária ideal seria aquela que fizesse uma refundação do sistema tributário do zero. Então, você diz o seguinte, olha, o Estado brasileiro precisa arrecadar X. Esse X, a arrecadação dele vai ser distribuída tanto na renda, tanto no patrimônio, tanto no consumo, e aí você separa entre as bases tributáveis e constrói um sistema tributário que viabilize o atingimento desse valor a ser arrecadado. Entretanto, acho que enfrenta dificuldades práticas atuais muito grandes. Se a gente pensar que o sistema tributário foi fundado num contexto de ditadura, em que você tem uma imposição muito maior sobre o legislativo do que a gente tem hoje, em que você tem um debate muito mais amplo, criação desse concerto geral a respeito do que deve ser, desde a tributação da renda, passando pelo consumo até a tributação do patrimônio, me parece, se não impossível, pelo menos altamente impraticável. Por outro lado, também não me parece adequado que, focada a discussão agora na tributação do consumo, de repente se inseram dispositivos a respeito de outros tributos ali, sem um grande debate a respeito disso. Então, acho que, nesse ponto, eu concordo totalmente com o Gustavo, e acho que todo mundo está de acordo que a reforma tributária ideal tem que ser uma reforma que simplifique o sistema tributário. O sistema tributário hoje é extremamente complexo, extremamente custoso para todo mundo. É um sistema que estimula a litigiosidade, estimula conflitos não só entre os contribuintes e os 3 entes da federação, como entre entes de níveis diferentes, estados e municípios, estados e União, municípios e União, mas também entre os próprios municípios, entre os próprios estados. Eu acho que, eu não diria que teria que haver uma carga tributária global menor, mas uma redistribuição da carga tributária sobre as bases imponíveis, e aí especificamente retirando, no caso brasileiro, o peso da tributação sobre o consumo, que é uma tributação que onera mais pesadamente as pessoas mais pobres, e aumentar um pouco o peso sobre a tributação do patrimônio, até por conta da nossa herança patrimonialista no Brasil, e também um pouco sobre a tributação da renda, onerando mais as pessoas com maior capacidade contributiva. Nesse ponto, também concordo com a questão da não cumulatividade
ampla que está sendo aí bem discutida. Agora, quando a gente pensa na reforma tributária possível, e aí com o que tem hoje na mesa de proposta, eu tendo a ver a proposta do IVA, ainda que o IVA dual, com bons olhos. Porque, veja, por mais que a gente pense, como a professora Mariel colocou, que teria que ver todas as bases, me parece que a necessidade de ver todas as bases para se ajustar à carga tributária, no final, não impede que se estruture o veículo pelo qual essa carga tributária vai ser imposta a todo mundo, a toda a sociedade. Então, estruturalmente, o IVA vai estar lá como um instrumento para que, eventualmente, no momento em que se estiver fazendo uma futura reforma da tributação da renda, se possa fazer essa conformação de carga, mas com aquela estrutura já posta. Não me parece que seja um projeto fechado, como vocês falaram, há muitas delegações para a lei complementar, há muitas remissões à lei complementar. A gente precisa ver o que essa lei complementar vai dizer ainda, mas, por outro lado, eu não vejo isso de uma forma a pensar que a PEC estaria esvaziada. Me parece que a PEC tem muito conteúdo. Aliás, eu tendo a dizer que nenhum tributo hoje tem tantos dispositivos a respeito dela na Constituição quanto o IBS e a CBS. Lembrando que o Brasil, dentre os países do mundo, é o país com mais disposições tributárias na Constituição. Então, basicamente, vamos lá, numa relação de transitividade, e obviamente numa aproximação, de certo modo, grosseira, seria como se o IBS e o CBS fossem os tributos da proposta da PEC 45, mais constitucionalizados no mundo, que são os mais regulamentados no âmbito da Constituição brasileira. Mas já vou encerrar a minha fala nesse ponto, e a gente já vai passar para a segunda questão, que é exatamente específica desse projeto. Professora Lina, quais são os principais pontos positivos para você nesse projeto? E aí, obviamente, a pergunta seguinte da próxima rodada, desculpa, Lina, te interromper, vão ser os pontos negativos. Então, o que tem de positivo? E depois a gente volta para o que tem de negativo. Perfeito, obrigada. Eu ressalto como ponto positivo aqui, em primeiro lugar, a inclusão de princípios importantes para que passam a reger o nosso sistema tributário nacional. Então, foi incluído lá no parágrafo 3º do 145, simplicidade, transparência, justiça tributária e, aqui em especial, equilíbrio e defesa do meio ambiente. Acho que isso vai ao encontro daquilo que a OCDE e todos os países mais desenvolvidos já estão muito preocupados com relação à tributação ao meio ambiente, a emissores de carbonos e outros poluentes. Também destaco a questão da criação do imposto seletivo, tendo como objetivo aí, incidir sobre a produção inclusive de bens ou serviços que sejam prejudiciais ao meio ambiente, então não só à saúde, mas também ao meio ambiente. Acho que esse é um ganho muito grande e bastante contemporâneo do que a gente tem vivido agora. E aí as bases gerais desse tributo, né? A base ampla são bens materiais, direitos e serviços, então a gente acaba com essa disputa de base. A gente também teve aí uma evolução na redação da não cumulatividade, incluindo o princípio da neutralidade, que deverá ser observado para que a não cumulatividade seja cumprida integralmente, que a gente não venha depois a ter restrições com direito ao crédito. A questão da incidência por fora sobre a base líquida do preço, princípio do destino, desoneração dos investimentos, não incidência sobre exportações e serviços de comunicação. Então, tudo isso é muito bem-vindo para que a gente tenha um cenário de crescimento, de maior segurança jurídica e de simplicidade da nossa legislação. Também destaco ali as previsões que deverão ser idênticas para tanto IBS quanto CBS. Isso é muito importante para que a gente tenha um entendimento unificado e que a jurisprudência, ao decorrer da implementação desse novo sistema, consiga se consolidar. Então, são os mesmos faturadores, as mesmas imunidades, os mesmos regimes específicos. Acho muito importante a gente ter uma previsão ali nos parágrafos 8º a 10
do artigo 156A, do inciso 5, em que coloca ali uma necessidade de apresentação de estudos para qualquer tentativa de elevação ou redução da carga tributária. Há um compromisso de que essas alíquotas novas instituídas pelo Senado Federal, as alíquotas de referência, tenham como objetivo manter a arrecadação do sistema atual, não havendo aumento de carga global. Também tem esses regimes que estão sujeitos à redução de alíquota. Eu vejo com muitos bons olhos aquilo que foi incluído, a questão da saúde, serviços de educação, produções artísticas, a saúde menstrual e a criação da Cesta Básica Nacional. Com relação a esses dois pontos, eu acho que vale a pena ressaltar que, embora toda a tecnicidade demonstre que seria muito mais benéfico a gente recolher de forma igualitária todos e fazer a devolução para aqueles mais necessitados, que estejam mais, enfim, com mais dificuldades financeiras, é fato que a nossa realidade brasileira deve emergir numa proposta de reforma tributária como essa. Então, a criação da Cesta Básica Nacional num país em que ainda se tem insegurança alimentar e também a saúde menstrual, num país que 1/4 das meninas acabam abandonando seus estudos quando entram na sua idade reprodutiva, isso é muito importante também. Já estou concluindo aqui, para não passar do meu tempo. Também houve ali a manutenção de dois regimes diferenciados que hoje no Brasil são tidos ainda como muito essenciais, que é a questão da Zona Franca de Manaus e a manutenção do Simples Nacional, com uma previsão específica de que os contribuintes do Simples poderão optar pela apuração normal do IBS. Isso é muito benéfico. É possível que, com o tempo, muita gente migre para o sistema comum do IBS e mantenha-se no Simples com relação às contribuições patronais e apuração do imposto de renda. E aqui, já partindo para o final, a questão dos regimes tributários específicos também vejo com muito bons olhos, porque o IVA ele é a forma mais eficiente, mais neutra de tributar o consumo, só que existem alguns setores que precisam ser analisados com cuidado e a sua incidência não deve ser única e exclusivamente sobre a margem, como ocorre quando a gente tem uma etapa, uma cadeia produtiva. Acho que esses são os pontos iniciais. A gente também teve a criação aí desse fundo de compensação, que acho que é muito interessante. Também vai se aplicar, inclusive, às montadoras e às beneficiárias dos atuais incentivos fiscais de IPI, da Rota 2030, que estaria ali até 2030. Então, a gente tem hoje, não ocorre uma quebra de confiança com relação àquelas empresas que se estabeleceram dentro do sistema de tributação atual. Isso é bastante importante. A nosso prazo de transição, embora ele seja longo e traga aí alguma complexidade durante a existência dos dois tributos, ele também foi pensado em respeito à Lei Complementar 160, que tem ali a previsão de término dos incentivos fiscais de ICMS em 2032, com aquela redução gradual nos últimos 5 anos, e isso, a forma como foi feito o prazo de transição também do começo do IBS, ele condiz com a extinção desses benefícios no ICMS. Então, eu vejo isso também como algo de muita habilidade legislativa para que os dois sistemas pudessem congruir e atender à necessidade desses contribuintes. Obrigada. Obrigado. Eu queria mandar um abraço aqui para a Thaís, querida, que acabou de mandar mensagem, que está nos vendo. Tá, obrigado, Lina. Gustavo? Querido, eu acho que eu vou usar pouco do meu tempo agora em relação à necessidade de falar sobre quais pontos positivos seria desse projeto. Eu prefiro pegar o saldo e jogar para os pontos negativos depois, quando eu for falar, tá? Mas eu tenho alguns. Destino, por exemplo, acho que a transferência da tributação para o destino é algo que tende a impedir que haja guerra fiscal.
Mas, em relação a isso, como eu já falei há pouco, a definição de destino, que é um conceito absolutamente essencial para que isso funcione, prova disso foi a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 157.175 pelo Supremo Tribunal Federal, em relação a uma regra que estabelecia seis serviços que seriam tributados no destino. E a inabilidade legislativa foi tamanha que o Supremo Tribunal Federal se viu na necessidade de declarar a inconstitucionalidade disso. Portanto, é um conceito que é de extrema importância. Então, quando nós olhamos lá no projeto, no texto que foi aprovado, nós vemos a lei complementar vai definir, mas poderá ser isso, poderá ser aquilo, poderá ser aquilo. A gente não consegue entender. Então, foi uma falta de cuidado de redação, o problema do projeto de redação. Mas o lado positivo disso é que o destino foi pensado como a forma melhor de tributação quando se fala em consumo. Outro ponto que é bastante interessante, que é louvável que tenha sido feito, é a transparência sobre a oneração tributária nos preços. Realmente, o brasileiro não sabe o quanto paga no preço. Vocês veem, o Fantástico, por exemplo, ele apresentou agora no domingo, o sistema atual como um sistema que fosse cumulativo, plenamente cumulativo. Então, não havia sistema de créditos e débitos, é uma tributação cumulativa na cadeia inteira, como se o ICMS incidisse assim, como se o IPI incidisse assim. Você vê, é um órgão que é da televisão brasileira, um órgão que é assistido por muito, mas passa uma premissa equivocada para os telespectadores que a nossa tributação atual é cumulativa e que o sistema que vem substituí-lo é um sistema salvador da pátria, que seria não cumulativo. Então, as pessoas não conhecem. Então, eu acho que essa transparência sobre a oneração tributária de cada produto, eu acho que é louvável, muito bom, bem feito por ter sido feita essa menção no projeto. Agora, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, o imposto seletivo integra a base de cálculo do IBS. Não era para ser evitado isso? Não era para ser evitado imposto sobre imposto? Não, integra, está lá. A outra questão, IVA dual. IVA dual. Muito bem, melhorou a situação da questão do Pacto Federativo para os estados. Mas e os municípios, como é que ficam nisso? Os municípios continuam, da mesma forma que os estados, quando o IVA proposto originalmente era federal, ele continua da mesma forma, dependendo do estado. Naquelas situações, ele fica numa posição muito secundária. Então, o IVA dual é uma evolução, e eu também concordo com você, Carlos. Aliás, a Liana sabe disso. Eu participei na ASP de um evento em que eu defendi o IVA. Eu acho que o IVA é o imposto que o investidor conhece. Ninguém entende de IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, o pessoal entende de IVA. Eu sou favorável também ao IVA. Mas não é esse IVA que está sendo criado aí. Isso eu não sou favorável, não. E tem que se ver a questão do Pacto Federativo para os municípios. Eu acho que o ISS deveria ser mantido como tributo municipal. Cria-se um IVA, e para isso eu não preciso de PEC. Basta só mudar o nome. Eu não preciso de PEC para isso. Eu acho que existe uma questão de Pacto Federativo aí que tem que ser vista com os olhos de ver. A base ampla, eu concordo com você, Helena, eu acho que isso aí é muito bom, porque com as conceituações que existiam no sistema atual, muitas atividades ficavam fora de tributação sem ter um motivo para isso, a não ser a questão jurídica. E a questão jurídica é fundamental. Questão da cesta básica, também acho. Aquela ideia de fazer um cashback com substituição da redução de alíquota, aquilo é uma loucura. Loucura. Como é que eu vou atingir o homeless? Como é que eu vou atingir o silvícola com cashback? Depois, cashback, que cashback é esse? A gente está com empréstimo compulsório que a gente não recebe a devolução dele desde os anos 80. Vou depender de recursos que venham do poder público? Não é? A questão da saúde menstrual só tem a louvar. Esses seriam, em tese, os pontos que eu viria de positivos na reforma proposta e aprovada. Obrigado, Gustavo. Professora Marielbe.
Lina, eu concordo com você, a questão do meio ambiente é essencial, hoje não tem mais como não colocar isso em nível constitucional, né? Também a questão da saúde menstrual. Agora, foi uma coisa boa, só que isso Recording na cesta stopped. básica, né? Ou seja, deveria zerar a alíquota, porque isso é mais básico dos básicos que nós temos, mas já foi um avanço. Mas a gente não pode ver, estamos mudando o sistema e botando na Constituição. Ou seja, a partir do momento que você está Recording in constitucionalizando, progress. para conseguir você fazer uma mudança vai ser mais complicado, né? A questão da unificação da legislação, embora aí eu concordo com o Gustavo que não precisaríamos fazer a reforma constitucional. Bastava uma lei complementar do ICMS unificando, porque, na realidade, o ICMS foi criado antes até do IVA e já é um IVA. A questão são as distorções que se fazem e que eu tenho certeza que há 5 ou 10 anos serão feitas também, né? O imposto seletivo prejudicial à saúde e questão do meio ambiente, então, são pontos realmente importantes e considero que foi um avanço. Agora, a questão, temos na Constituição vários, sempre que possível poderá, sempre que possível nunca fará e poderá sempre fará, né? Então, é uma coisa a ser analisada e uma coisa muito importante que eu volto sempre a bater, qual será essa alíquota do imposto? Foram feitos estudos fundamentados, ainda fica, será 25, se dá mais benefício, ninguém sabe, será 25, 30, 33, então não se pode aprovar uma reforma tributária, criar um sistema novo, sem ninguém saber quanto vai pagar, porque depois, se for muito, já está aprovado. Então, isso aí tem que ser revisto. A questão do ISS, concordo com o Gustavo, os estados perderam, os municípios perderam totalmente a competência e ainda nem se deram conta de que isso aconteceu. Foram iludidos com algumas questões colocadas, mas só vão realmente tomar consciência quando for na prática. Quem ganhou nessa reforma? Os estados ganharam e ganharam muito, embora a distribuição esteja no Conselhão e colocada na Constituição, como será a composição do Conselhão, vai ser o Norte e Nordeste vão perder profundamente o poder, por quê? Porque pela composição lá dos votos, que está tão complicada para entender, mas do que se pode tirar, essa composição ela vai beneficiar os estados que têm mais população, que são exatamente os estados do Sudeste. Agora, uma coisa interessante, houve um avanço na última versão, que eu acho que aqui foi aprovada, com relação à micro e pequena empresa, que são mais de 90% das empresas brasileiras, só que esse avanço foi muito pequeno, que não vai resolver o problema. Porque dizer que a micro e pequena empresa sai do sistema e vai pagar muito imposto, acaba com o que é a micro e pequena empresa. Ou ela fica no sistema e dá um crédito reduzido. Afeta a concorrência também da micro e pequena empresa. Então, eu entendo que isso tem que ser revisto, tá? E aí, uma coisa que não foi avançada de jeito nenhum, como é que vai ficar a questão da tributação digital? Países estrangeiros estão trazendo produtos para cá sem pagar zero tributo e nada disso. Uma reforma que é para ser moderna, que é para ser tecnológica, é para resolver os problemas, que não vai resolver da litigiosidade, não tocou nada como é que vai ficar essa questão digital, essa tributação de produtos de outros países concorrendo negativamente com os produtos brasileiros. Eu vou deixar meus 2 minutos para falar depois, viu, Carlos? Você... Mas foi um avanço a última versão e espero realmente que consigamos mudar no Senado para que essa reforma não seja tão ruim quanto ela aparece hoje. Obrigado, professora Maria Elbe. Bom, eu acho que, focando no positivo, no lado bom da reforma, eu acho que essa marca do meio ambiente, todo mundo falou, eu acho que é bem importante, é uma preocupação ambiental premente. Estava escutando a entrevista do ministro Haddad no podcast que ele deu essa semana, e ele falou que o presidente Lula falou que a marca do governo dele vai ser a questão ambiental. Então, você vê que está bem alinhado com o aspecto político, com a visão política desse governo. Mas eu diria que me parece que o princípio do destino também, não vou repetir, que é um ponto claramente importante dessa reforma, tende a acabar com a reforma, acabar com a guerra fiscal, ou pelo menos acabar com a guerra fiscal como a gente conhece.
Pode ser que surjam outras versões da guerra fiscal, mas aí é um problema para os tributaristas do futuro. Mas eu diria o seguinte, me parece que essa é uma reforma tributária, uma evolução do nosso federalismo fiscal. Eu não vejo isso como um ataque ao federalismo, pelo contrário, eu vejo isso como um reforço no nosso federalismo fiscal. Por quê? Porque o modelo de repartição de competência só não garante autonomia financeira. Não garante autonomia financeira porque a esmagadora maioria, eu não vou saber dizer exatamente o número, mas eu tenho certeza que mais de 75% dos municípios brasileiros sequer instituem tributos municipais, porque o custo de arrecadá-los é maior do que a receita arrecadada. Se a gente partir da premissa de que ter competência é ter autonomia financeira, então a gente teria que concluir que o Brasil vivia um estado de inconstitucionalidade por ofensa ao Pacto Federativo nesse contexto dos municípios brasileiros. Dentro de um país, e aí a professora Mariel colocou muito bem, a gente tem uma desigualdade econômica muito grande. Dentro do federalismo, em que você tem uma desigualdade econômica muito grande entre partes desse país, não adianta você dar competência para todo mundo, que ninguém vai arrecadar o mesmo tanto com essas competências. Então, você tem, de certo modo, centralizar o trabalho de arrecadação, ou preferencialmente nacionalizar esse processo de arrecadação e investir na forma de repasse desses recursos, para que eventuais políticas, eventualmente extrafiscais, passem a ser feitas com gasto direto, até mais controláveis do que a política fiscal feita por meio de isenção, por exemplo, de créditos presumidos de toda sorte. Então, me parece que por adotar o critério do destino como proxy para repartir essa arrecadação, me parece que ele dá uma ênfase para municípios que têm consumo, mas não têm produção. Obviamente que tem municípios como São Paulo que têm consumo e têm produção. São grandes produtores e grandes consumidores, mas tem muitos municípios que têm muito consumo e não têm produção. Então, esses municípios vão ser contemplados. Então, você vai ter, de certo modo, um espalhamento maior, mais homogêneo na repartição das receitas tributárias, que, a meu ver, fortalece o Pacto Federativo. Tá? E me parece que eu não vejo assim, que os estados tenham perdido competência, porque eles vão ter uma participação paritária no Conselho Federativo, e mesmo a ideia daquela questão dos 60% da população, eu não vejo, com a devida vênia, naturalmente, que isso coloque os estados do Sudeste numa situação de preponderância em relação ao Nordeste, por exemplo. Se a gente pensar que, eu acho que o Nordeste, eu estou chutando porque eu não tenho exatamente a conta na cabeça, não deu tempo de eu fazer a soma, mas eu acho que o Nordeste deve ter mais ou menos o mesmo número de estados, número absoluto, que Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu acho que o Nordeste deve ter 9, 10 estados e Centro-Oeste, Sudeste e Sul tem 10, mais ou menos. Então, eu acho deixa eu ver. Eu acho que naquele critério de votação absoluta, que é um critério que ele vai concorrer conjuntamente com o critério da população, eu não vejo os estados do Norte e Nordeste numa situação tanto de disparidade. Eu acho que esse modelo do Conselho Federativo ele prestigia tanto o aspecto federativo, por conta dessa votação absoluta, número absoluto de estados votantes, como ele prestigia um aspecto republicano. Eu ouvi alguém falar isso, achei que ilustrou muito bem o aspecto republicano, porque prestigia a quantidade de pessoas, vamos dizer, representadas por aqueles estados votantes. Mas estou encerrando meu tempo e já vou passar para a próxima palavra, para a próxima pergunta, né? Quais são agora, Lina, os pontos negativos desse projeto, na sua opinião? Obrigada, Carlos. Acho que só vale aqui um esclarecimento. A gente, falando aqui de IVA e de deixar o ISS para fora, né, eu desconheço qualquer modelo de imposto sobre valor agregado que tenha essa distinção e que seja possível dividir essa base deixando serviços de fora. Eu concordo com as suas palavras, Carlos, e tenho falado muito a respeito disso. Autonomia não significa necessariamente competência impositiva legislativa para chamar o imposto de meu.
A autonomia financeira é dinheiro em caixa sem condicionantes. E a realidade brasileira, especialmente da maioria dos municípios hoje, é justamente municípios que têm autonomia da competência legislativa para instituir o ISS, mas não têm capacidade de fazê-lo, né? Não têm recursos para fazê-lo. E assim dependem exclusivamente de repasses. Essa é a situação de mais de 80% dos municípios brasileiros. Eu tenho mais de 60% dos municípios brasileiros que não arrecadam nem R$100 per capita, tá? Então, de fato, existe essa briga doutrinária ou essa posição doutrinária divergente de uma parte que entende que autonomia significa poder chamar o imposto de seu, e a outra que acho que é um pouco do que o Carlos falou e com a qual eu me filio, que não necessariamente, né? A autonomia é você ter dinheiro em caixa sem condicionantes, e isso é possível, especialmente, aqui eu já vou entrar nos pontos da pergunta, com essa autonomia que ficou concedida pela proposta de cada ente poder instituir a sua própria alíquota. Então, eu não preciso legislar, especialmente se a gente vive numa federação. Eu não posso ter legislações antagônicas e que tragam complexidade para um comerciante, para algum contribuinte que vive no território brasileiro, né? Ele precisa ter facilidade de cumprir as suas obrigações fiscais, sem que a autonomia de cada ente seja utilizada para criar entraves para isso. Então, eu acredito sim que isso fortalece o federalismo, e especialmente com relação a esse ponto aí das alíquotas que cada ente pode estabelecer as suas próprias. Com relação à questão das importações, o IBS e a CBS vão incidir, né, na importação, normalmente. Assim como eles também, como a previsão de responsabilidade das plataformas digitais. Esse é um assunto que tem sido pautado em todos os fóruns internacionais, é um assunto bastante contemporâneo ao momento que a gente vem vivendo, e haver essa possibilidade de responsabilização das plataformas digitais, para mim, já é um grande avanço. A cumulatividade do imposto seletivo, o imposto seletivo é um excise tax. O excise tax não é um IVA, né? Então, quando disse que o IVA é neutro e o IVA não incide, é não cumulativo, ele não segue a mesma regra de um excise tax, pelo contrário. O excise tax, ele tem sim esse condão de ser cumulativo, de incidir em todas as etapas da cadeia, justamente porque o objetivo é desestimular o consumo desses itens, desses bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, é uma questão de premissa realmente no modelo adotado para o tipo de tributo. Um ponto que eu vejo aqui na proposta que me preocupa, embora eu ache louvável a criação da cesta básica nacional, é a possibilidade de ampliá-la, né, largamente, como ocorre hoje, né? Então, a gente tem ali alguns produtos, não tem uma unificação, né? Cada estado, cada legislação com relação ao ICMS tem a sua listagem, mas a gente, em alguns estados, chega até a desoneração de inúmeros produtos, e isso pode ter um custo de renúncia fiscal muito alto, ao passo que eu também estarei beneficiando o consumo de itens não tão essenciais assim, consumidos pela classe média e pela classe alta. Então, eu acho esse um ponto de atenção. E também não gostei daquela parte em que coloca que o imposto seletivo poderá incidir sobre a produção ou comercialização de itens que são industrializados na Zona Franca de Manaus, né? Tem ali uma previsão para que o IS seja utilizado, então, para manutenção das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Então, acho que ele também foge aquilo que se espera de um excise tax. Então, acho que esses são pontos que eu trago aqui como pontos de alerta. Obrigado. E a questão final, a questão lá do artigo 20, né? Aquela contribuição lá que foi um pedido, acho que isso fique claro, isso não estava, né, nem perto da proposta original, foi um pedido, uma concessão política ali do relator,
mas que deixou essa possibilidade de alguns estados que hoje têm fundos, né, que até abril de 2023 têm fundos hoje dependentes de repasses do ICMS, que se institui uma contribuição estadual para a manutenção desses fundos. Então, também não acho isso muito legal, espero que caia no Senado. Obrigado, Lina. Gustavo, por favor. Está no mudo, professor. Eu estou querendo botar o meu cronômetro aqui para não falhar. Muito obrigado. Aqui quais são os pontos negativos. Em primeiro lugar, o ponto, foi muito negativo ter experimentado, ter novamente vivido essa experiência desse assodamento que houve na Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo. Isso fere frontalmente o Estado Democrático de Direito. Isso não é democrático. Esse texto teve com um grupo de trabalho por alguns meses. Houve um relatório vago, um relatório que simplesmente estabeleceu quais eram as discussões sem dar soluções, apontava para cá, para lá. Dias depois, sai o texto e na semana seguinte é determinada a votação. 11 dias úteis depois. Sai um novo texto numa quinta-feira e esse novo texto, que ninguém teve condições de ler, é posto em votação. E, no finalzinho, sai uma emenda aglutinativa e muda questões importantíssimas, cria um tributo novo, inconstitucional. E é isso que a Câmara dos Deputados fez. Isso não é democracia, isso não é Estado Democrático de Direito. As pessoas dizem, vocês tiveram 30 anos para discutir. Que 30 anos? Nós tivemos nem 24 horas para discutir o texto novo que foi posto na mesa. Isso é absurdo. Isso não existe. Nós estamos numa democracia. Nós não estamos aqui, os cidadãos brasileiros não estão aqui para serem feitos de palhaços. Imaginar que existe ali um teatro em que há uma votação que não existe, com regras de trâmite que são absurdas, que impedem a alteração do texto, e surge, out of the blue, surge uma emenda aglutinativa que cria um outro tributo. Isso, para mim, foi a pior experiência que eu tive. Eu tinha tido experiências semelhantes com a aprovação daquele projeto dos dividendos, que, graças a Deus, foi enterrado no Senado Federal. Mas nós temos questões críticas muito fortes. Em primeiro lugar, que simplificação é essa? Você tinha PIS e COFINS, que é um tributo só, IPI, ICMS e ISS. Aí você substitui por IBS, CBS, imposto seletivo e uma contribuição inconstitucional. Isso é simplicidade desde onde? E cheio de regras que são completamente equivocadas no que diz respeito à não cumulatividade. Até houve uma melhora, de tanto que eu bati nessa tecla aí durante anos, acho que alguém me escutou, talvez tenha sido a Lina, porque melhorou um pouquinho o conceito, mas ainda deixou lá para a lei complementar a definição de uso e consumo, que nós estamos com a definição dada pela Lei Candir, sendo postergado para a possibilidade de direito de crédito até hoje, desde 96. Desde 96. E temos uma previsão absurda de que o creditamento poderá ser condicionado por lei complementar ao pagamento pelo elo anterior da cadeia, que não existe lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar nenhum do mundo. Desculpem a exaltação, mas quando eu falo nesse assunto, a minha pressão sobe. O conceito de destino, eu já falei, questão da extrafiscalidade, as sociedades profissionais botaram uma lista enorme de exceções, incluindo instituições financeiras. Os argumentos que foram trazidos para excluir instituições financeiras do regime de tributação não me convenceram. Empresas imobiliárias, planos de saúde, parques aquáticos, hotéis, restaurantes e as sociedades profissionais, que sempre tiveram um regime diferenciado em função das suas especificidades. Desde 68 que as sociedades profissionais têm um regime diferenciado. Desde 68. Isso foi testado de todos os jeitos. O Congresso tentou revogar isso por força
por meio de projetos, na Lei Complementar 116, na 157, na 175, sempre o Congresso Nacional manteve a tributação fixa. Isso foi para o Supremo 2 vezes. Primeira, os municípios perderam de 11-0, segunda de 7-1. Então, quer dizer, é um sistema que é um setor prestador de serviço que é responsável por grande parte do emprego, que tem uma participação no PIB enorme, que sempre teve um sistema diferenciado, não foi incluído nessa lista que conta com, eu repito, instituições financeiras, empresas imobiliárias, parques aquáticos, planos de saúde, lotéricas e hotéis. Como é que as sociedades profissionais não estão aqui? Mas tem milhões de coisas. A questão da alíquota de referência, que, na verdade, 25%, não vai ser isso, né, gente? A gente sabe que não vai ser isso. Só a alíquota federal é 12%. Bota mais 12% provável dos estados, nós já temos 24%. Os municípios, que estão perdendo muito, se perderem ISS, botam mais 5%, nós já chegamos a 29%. Aliás, o São Paulo já prevê que a alíquota média, estudos feitos pelo Estado de São Paulo, a alíquota média é de 29,1%. Então, é de 30%. É o maior IVA do mundo. Se ninguém sabe, aliás, as projeções que fazem de aumento de PIB, eu não tenho a menor ideia de com que base eles chegam a essa conclusão. Com que alíquota? Como é que eles fazem esses cálculos? Com a alíquota de 25%? Isso aí não tem o menor fundamento, se a gente está baseando isso tudo. Por fim, só para fechar, questão do Simples Nacional. O Simples Nacional está sendo vendido a manutenção como uma coisa muito boa. Olha, o Simples Nacional foi mantido. As aquisições todas do Simples Nacional serão todas aumentadas em 30%. Vamos para a realidade, a alíquota real, 30%. Todas, eles não vão ter direito a crédito algum. E as vendas de mercadorias ou prestação de serviços deles vão concorrer, o IBS vai estar lá com uma alíquotazinha desse tamaninho que vai ser inserida na alíquota única. Essa alíquotazinha mínima é a que vai permitir que o seu adquirente tome crédito. Um créditozinho desse tamanho. Aí o que vai acontecer? Essa empresa que está no Simples vai competir com outra que vende pelo mesmo preço, mas oferecendo um crédito outro desse tamanho aqui. Óbvio que o adquirente vai querer o outro. Aí, ou seja, estão empurrando a empresa do Simples para o IBS. Ah, não, vai para lá que você vai ficar bem lá. Sim, aí tem um aumento de 30% de tributação. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Professora Marielbe. Eu não devia ter falado depois de você, Gustavo. Você acaba com a cena. Veja, mas o que é que eu gostaria de colocar? Devolução do imposto para o pessoal mais pobre. Quem é mais pobre? Essa é a grande questão, que ninguém sabe qual vai ser essa definição. Se for Bolsa Família, porque está criando o Bolsa Imposto, ou se for a tabela mínima do imposto sobre a renda, ninguém sabe o conceito. O problema é que ninguém não sabe nada, né? Apesar, Daniel, de você dizer que tem muita coisa, tem coisa demais, e a gente não sabe o essencial, porque a gente deveria conhecer a lei complementar. Mas aí vamos lá. Devolve para o pobre, quem paga o resto? A classe média. Então, essa vai ser a grande pagadora do aumento desses tributos. Porque se é não cumulativo na cadeia, as empresas não pagam. Mas, no final, o valor todo cheio do imposto vai ser pago pela classe média. Uma coisa também, não vai reduzir litígios. Nem estou falando nem do período dos 8 anos que vão conviver vários sistemas. Estou falando exatamente dos conceitos que ele trouxe, que a lei complementar vai especificar. Então, vamos ter a divergência do que foi especificado, se isso era na Constituição. Ora, desde 88, eu trabalho em reforma tributária, reforma de imposto, já tem a do PIS/COFINS, que era não cumulatividade plena, depois a lei foi caçando. Ou seja, a ideia é boa e depois, na prática, se distorce. Mas vamos lá. Essa questão do sistema financeiro é a pergunta que eu me faço e não me satisfaz a justificativa de que, porque ele tem características diferentes, deve ser tributado de forma diferente. Ora, qual é a característica? Ele não tem valor agregado de crédito. Prestador de serviço também não. Então, por que a maioria dos prestadores de serviço também não vão ter um regime especial que possa compensar? Ora, não se pode sair de uma tributação tão baixa para uma alta de imediato. Isso vai ter um reflexo muito... Onde? No bolso da classe média. E ela está achando uma maravilha de que, com isso, vai ter um sistema melhor. Eu me pergunto se, para ter um sistema mais simples, que eu não acho simples,
e não cumulatividade plena, que também não é, eu devo pagar muito mais de imposto, é isso que vai acontecer, né? Então, veja só, as mesmas características do sistema financeiro são as mesmas características do prestador de serviço como um todo. Nós temos prestador de serviço na cadeia intermediária, de duas uma, ou ele baixa, assume a tributação mais alta e não repassa no preço, ou ele repassa no preço e o produto vai ser mais alto, e aí vai ser mais alto para o consumidor final. Essa questão da autonomia, veja, a legislação pode ser até unificada. Quando eu falo autonomia, é na questão da distribuição, da repartição da receita. Por que isso vai para o Conselhão? Porque cada estado não reparte, não é no destino, não já está claro, porque isso não vai ser feito diretamente pelo município ou pelo estado, porque tem que passar tudo pelo Conselhão. Eu espero que daqui a 5, 6 anos, daqui a 8 anos, a gente não esteja aqui discutindo a fórmula para refazer esse sistema do Conselhão, né? Outra coisa, de onde é que vão vir os recursos dos fundos? Ora, se a União vai cobrir os fundos e ela já tem a receita dela toda aplicada nos custos, nas despesas dela, vai ter que haver aumento de arrecadação, com o quê? Com aumento de imposto. Então, eu vejo aí um profundo aumento de imposto generalizado para suprir esses fundos também. Claro que eram necessários fundos, etc. Mas só que da forma como eles estão colocados, vai ter que ser, a União vai ter que ter maior arrecadação onde? Aí vai dizer, não, vamos aumentar a tributação sobre o lucro, que é o rico que tem lucro. Veja, gente, imposto sobre a renda é para fazer justiça fiscal, para ter progressividade. Mas a gente tem que ver o contexto, como eu já falei, da soma total do que vai incidir sobre essas empresas. E aí, volto para a micro e pequena empresa, como o Brigagão já falou, que a micro e pequena empresa ela vai ser penalizada assim, embora o discurso diga, não estamos extinguindo, ela tem a opção de mudar. Ora, se ela tem a opção de mudar, ela vai mudar para pagar mais e o preço dela ficar maior, vai afetar a concorrência dela e não sei se vai aguentar. E para acabar, Carlos, a questão dos benefícios fiscais. Nós temos, sim, regiões diferentes que necessitam. E esse Fundo de Desenvolvimento Nacional, eu não entendo que ele vai suprir e vai botar... Eu era pequenininha quando já ouvia a questão, os estados e municípios têm que ficar com o pires na mão em Brasília para pedir recurso. Vai ser o que vai acontecer com essas regiões, de ficar com o pires na mão lá em Brasília, na mão do Conselhão. Tá? Então, isso que a gente precisa ver o que é que vai acontecer. E o que mais me preocupa é exatamente o peso desse tributo na classe média, porque a devolução será o mais pobre, que a gente não sabe, e eu acredito que a gente tinha que ter, pelo menos em linhas gerais, uma lei complementar que a gente conhecesse o que era, para saber como é que vai ser. Por quê? O que eu tenho lá é um livro que teve o CECIF, que fez esse projeto, e o que ele acena lá, eu entendo que não é muito melhor do que a gente tem hoje. Obrigada, gente. Obrigado, professora Marielbe. Bom, eu acho que os pontos de preocupação que foram colocados aqui, todos, acho que são bastante relevantes. Definição do que é uma cesta básica nacional. Hoje em dia, me parece que a proposta tem dezenas e dezenas e dezenas de itens já da proposta do que seria a cesta básica. Mas eu confesso que, assim, eu acho que uma primeira preocupação minha, um ponto que para mim é muito preocupante, é a tributação. É um ponto que, ao mesmo tempo, é um ponto forte da reforma e um ponto fraco, que é a tributação de serviço. É um ponto forte porque o serviço ele era muito menos tributado no Brasil do que a comercialização de bens. Mas é um ponto fraco... Desculpa, Carlos, desculpa, eu sei que eu não devia interromper seu tempo, mas o prestador de serviço não era menos tributado. Aí é ilusório, só porque o ISS era 5%, não era. Quando você soma as folhas, soma outras coisas, a tributação dava mais ou menos a mesma. Eu tenho estudo sobre isso, desculpa. Bom, eu discordo, professora, mas tem para mim que a tributação hoje do serviço era bem inferior à tributação do consumo como um todo no Brasil. De certo modo, a tendência de se equiparar as bases é importante, mas você tem um problema nisso, que é exatamente quando você coloca serviço num tributo não cumulativo e o serviço, grande parte deles, não está sujeito a
a muitos gastos creditáveis, o principal gasto de serviço é folha, tradicionalmente. E folha, obviamente, não dá crédito, porque pessoa física, o funcionário não paga IBS. Você acaba jogando a alíquota efetiva do IVA para muito próximo da alíquota nominal. Me parece que uma solução, a meu ver, interessante, seria uma solução semelhante à que tem no Simples, seria aquela regra que ela compara a proporção entre folha de salários e receita bruta da empresa para determinar o enquadramento no anexo lá do Simples, justamente para você permitir, e aí, obviamente, vamos dizer que a empresa tem uma folha de salários X% da receita bruta, enquadraria ele automaticamente numa alíquota reduzida, lá, com a redução de 60%, como uma forma exatamente de mitigar esses casos em que você tem prestador de serviço com porque, obviamente, a gente tem prestadores de serviço que, pelo contrário, você tem um grande custo de produtos, de insumos, etc., na prestação de serviços, né? E nem tanto de folha. Mas eu acho que uma regra desse tipo me parece que seria interessante para fazer enquadramento da alíquota incidente efetiva sobre essa atividade. Um outro ponto que realmente me chama a atenção, me dá preocupação, é a questão da interação do Simples com o IVA, até porque, se eu não me engano, o Simples vai poder a empresa no Simples vai ter a opção de pagar o IVA ou não, mas pode ser que se torne muito oneroso para algumas empresas do Simples. E como o Gustavo falou, a empresa do Simples vai comprar o produto com o IVA embutido, mas ela não vai tomar crédito. E aí, como é que você vai fazer com isso? Então, eu acho que essa interação do IVA com o IBS, eu digo IBS, CBS, mas precisa ser talvez melhor refletida. Eu confesso que o cashback eu acho uma ideia muito interessante, estruturalmente falando, mas a gente tem que ver com atenção como é que vai ser operacionalizado para não se tornar um empréstimo compulsório a perder de vista. Mas, assim, como ideia, eu acho uma ideia interessantíssima. Eu acho uma ideia, assim, muito interessante para tentar impor algum nível de ou mitigar a regressividade na tributação do consumo. Mas tem que ficar com bastante atenção na forma como isso vai ser regulado. Quanto à questão da emenda aglutinativa, a inserção daquela contribuição, nem preciso dizer que eu sou totalmente contra, sempre fui contra emendas aglutinativas que inovam no conteúdo, que é um contrassenso. A emenda aglutinativa tem que aglutinar as emendas aditivas que já foram apresentadas, já foram objeto de parecer, etc. Enfim, eu acho que a emenda aglutinativa que acresce conteúdo que não constava nas emendas aditivas anteriores, para mim ela é formalmente inconstitucional, mas eu acho que tem muitos pontos de atenção e são alguns que me pareceram mais prementes aqui para esse momento. Então, a gente vai passar para a última rodada de perguntas. Então, eu acho que agora a pergunta que nós vamos propor é: a reforma aprovada pela Câmara atinge os objetivos que deveria atingir? Se não, o que é que o Senado deveria mudar nesse projeto? Vamos dizer assim, pontualmente, tem que mudar isso, atinge esses objetivos, não atinge esses objetivos? Então, queria ouvi-los a respeito. Obrigada, Carlos. Eu entendo que, de forma geral, sim, a reforma atinge os objetivos, lembrando que o objetivo da reforma não era ser uma reforma total do sistema tributário, ela é uma reforma da tributação sobre o consumo. Com o decorrer do processo legislativo, incluiu-se algumas bases de propriedade, houve a mudança ali do ITCMD, do IPVA e do IPTU, são mudanças bastante pontuais, algumas que talvez não precisassem constar da PEC, já houvesse espaço para lei complementar agir, como é o caso, por exemplo, das doações e heranças do exterior, mas a PEC veio aí regulamentando e trazendo algumas inovações, também tinha um apelo popular muito grande para que incidisse PVA sobre alguns itens que hoje não incidem, então isso acabou sendo incluído e também foi incluído ali
que após 180 dias da aprovação da PEC vai ter que ser apresentado um projeto de reforma sobre a renda, é algo que também há uma perspectiva política a respeito e uma expectativa também da nossa parte. Mas, feito esse disclaimer inicial de que essa reforma se propunha a trazer simplificação para o sistema tributário sobre o consumo, eu digo simplifica sim. E não é uma questão de troca de 5 por 4, de 4 por 3, não é número de tributo que ela simplifica porque ela traz uma homogeneidade de regras. Hoje, a gente tem um conceito infinito daquilo que é insumo para fins de crédito de PIS/COFINS. Isso acaba. Hoje a gente tem um problema seríssimo com relação à não cumulatividade do ICMS, e eu repito, os nossos tributos ditos não cumulativos, em realidade, o são. O nosso PIS/COFINS não cumulativo é cumulativo, ele é parcialmente cumulativo, e isso causa muita complexidade. Hoje, grande parte do nosso contencioso diz respeito a esses direitos de crédito, créditos glosados em razão de incentivos fiscais dados à revelia do CONFAS no âmbito do ICMS, créditos relativos à aquisição de material intermediário, produto secundário, já com um vício que vem lá do convênio 6688, que depois foi reproduzido pela Lei Candir, esse monte de tentativas, né, de restringir o direito ao crédito do ICMS, depois convalidadas pelo STF. Então, tudo isso causa muito problema classificatórios para fins de IPI, além da questão do crédito. Então, quando a gente vai lá para o IPI, essas questões, você mesmo utilizou esse exemplo, né, Carlos, com relação à sandália de borracha, ou o chinelo, se é isso, se é aquilo, e essa infinidade, né, de alíquotas possíveis. Então, tudo isso acaba. Isso traz simplificação, sim, no meu entender. Além dessas questões, dessas regras mais homogêneas, embora eu tenha uma substituição, né, de 4, ainda que a gente considere PIS/COFINS único, que eu tenho uma substituição de 4, ISS, ICMS, IPI e PIS/COFINS, por 3, porque na realidade eu vou instituir o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Esses dois, esse IVA dual, ele tem regras homogêneas, ele tem o mesmo fato gerador, as mesmas hipóteses de imunidade, a mesma base de cálculo, as mesmas exceções, os mesmos regimes diferenciados. Isso simplifica absurdamente. Hoje a gente tem um ICMS e um SS que não tem nada a ver um com o outro, nada a ver, esses dois vão virar um só. Isso já é uma simplificação enorme. Além disso, eu tenho esses dois que não tem nada a ver com o PIS/COFINS, e vai ter tudo a ver com o CBS. Se isso não é simplificar, eu não sei o que é. Um outro aspecto, além desse objetivo que eu entendo que atinge, que é a simplicidade, eu também entendo que atinge o objetivo da neutralidade, seja através da mudança do critério origem para o critério destino. Eu acabo com os incentivos para a guerra fiscal e eu tenho um tratamento mais isonômico entre as empresas. A tributação sobre o consumo não é um instrumento adequado para se fazer política fiscal, para se tratar questões de desigualdade de renda, de questões regionais. A gente tem outros instrumentos muito mais eficazes, seja através da tributação da renda, seja através da tributação do patrimônio, ou inclusive através do financiamento de atividades, através do ingresso de dinheiro público, da ingestão de dinheiro público, de incentivo, não de renúncia, não de incentivos fiscais sinônimo de renúncia de receita, mas sim de incentivo de colocar dinheiro na economia, de estimular determinada atividade em determinada região do país, que isso é mais do que necessário e nós sabemos que é, e a proposta em nada altera essa autonomia dos estados e dos municípios gastarem da forma como bem entenderem. Então, simplicidade, isonomia com neutralidade e transparência. Eu acho que esses eram os grandes objetivos da reforma e eu tenho certeza que eles foram atingidos. Por que transparência? Porque incide por fora, porque a gente vai ter uma carga tributária clara, embora elevadíssima,
Eu acho muito ruim que seja uma alíquota de 25% ou superior a isso. De fato, isso não condiz com a realidade do nosso país, deveria ser inferior, mas o fato é que essa carga ela já existe, ela só não está transparente, a gente só não vê. A gente vai ao supermercado e tem inúmeros estudos que demonstram que a nossa carga média de uma compra de mês no supermercado chega a 40%, dependendo dos itens que você consome. Só que isso tudo está embutido no preço, não tem clareza. Então, a gente vai ter transparência através da incidência com base líquida, por fora e sem imposto sobre imposto. E acho que sim, tem pontos no texto que precisam de melhoria e que o Senado está aí para fazer isso. Eu vou trabalhar com todos os meus esforços pelos próximos dias, 24 horas, sem dormir, no que eu puder ajudar para que essas redações que foram apontadas muito habilmente por todos os nossos colegas, que possam ser melhoradas e que a gente tenha um texto final mais redondo. Obrigada. Obrigado, viu, Lina? Gustavo? Bom, a pergunta é: a reforma aprovada na Câmara atinge os objetivos que deveria atingir? É um não muito rotundo, enorme, gigantesco, de jeito algum. De jeito algum. Em primeiro lugar, o texto que foi original da PEC 45.110, os textos em si eles já eram muito discutíveis em relação a muitos assuntos. Esse texto foi muitíssimo piorado pelas alterações que foram feitas na Câmara dos Deputados, pelas emendas que foram feitas, pelo substitutivo e tudo mais. Desfigurou o texto completamente. É um texto mal escrito, alguns dos seus dispositivos são ininteligíveis, é um texto cheio de omissões imperdoáveis, como essa das sociedades profissionais, a que me referi há pouco, e existem equívocos enormes em relação à não cumulatividade, por exemplo, quando, repito, ela prevê a possibilidade de que o crédito só seja admitido se o contribuinte comprovar que houve pagamento pelo elo imediatamente anterior na cadeia. Isso é imperdoável, desculpem, isso aí não pode constar do texto constitucional. E eles falavam tanto de não poluição do texto constitucional, isso polui imensamente, isso vai criar exatamente todas aquelas mazelas relativas à não cumulatividade a que a Lina se referiu há pouco. Nós vamos ter isso no futuro. Não nego que tenhamos isso agora, mas teremos isso no futuro garantido. Isso não existe em lugar algum do mundo. Nenhum outro lugar do mundo condiciona o crédito à comprovação do pagamento. Imagine uma loja de departamento com 5.000 e poucos fornecedores. Mas como é que se faz no parcelamento? Como é que se faz em relação àqueles fornecedores que têm mais créditos que débitos? Como é que eu vou comprovar o pagamento? Vou ter que investigar o livro do sujeito para ver se ele compensou os créditos direitinho? Isso é absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso vai complicar a não cumulatividade de uma forma irremediável. Então, a questão, já falei, a questão do destino, que tem que ser aprimorado, tem que haver uma definição correta de destino para que nós não caiamos na mesma situação que estamos atualmente. Essa contribuição louca que surgiu no texto aglutinativo, não são 4 tributos, não, tem este outro tributo, que também incide. E o pior é que não está só sujeito àqueles fundos que foram instituídos pelo Estado do Pará, Tocantins, enfim, aqueles 5 estados. Não! Se nós formos olhar, o Fundo Orçamentário Transitório, FOT, ele se encaixa perfeitamente naquele dispositivo, no artigo 20. Então, todos os estados que tenham aquele fundo vão poder, sim, criar uma contribuição que incide sobre exportação, fere uma cláusula pétrea frontalmente. Então, nós temos o IBS, o CBS, o imposto seletivo e essa contribuição louca que foi inserida, provavelmente 90% da Câmara dos Deputados nem sabia da existência dele quando houve a votação.
Outra coisa, esse negócio da Zona Franca de Manaus, essa questão de ser externalidade negativa, você não colocar o seu negócio na Zona Franca de Manaus, pelo amor de Deus. Quando me disseram isso, eu não tinha lido isso no texto, me disseram, isso está no texto. Eu falei, não acredito nisso. Então, quer dizer que eu tenho uma indústria de automóveis na Zona Franca de Manaus, eu tenho uma indústria de automóveis no Rio de Janeiro. Não, você vai pagar o sin tax, o imposto do pecado, porque a sua externalidade negativa é não estar investindo no Amazonas? Meu Deus do céu! Que força de argumento é esse? Isso é um absurdo. Isso tem que cair, não tem como não cair. Outra coisa é a questão dos créditos acumulados. Nós vivemos já há muito tempo com regras de necessidade de créditos acumulados serem devolvidos, serem ressarcidos. Nós sabemos que esses créditos simplesmente não são ressarcidos em nenhuma unidade da federação. Não são em ponto final. Por que acham que há um procedimento de homologação? Esse procedimento de homologação é tão sério que ele deveria constar da Constituição. Porque ele simplesmente não é obedecido. Essa regra de devolução de créditos se acumulam, não só na exportação, mas em qualquer outra situação. Eles estão na Lei Complementar 87, por que não são obedecidos e por que acham que agora vai ser? O que muda em relação... Só se mudar, gente, de repente mudar o povo, né? Você falou do cashback, Carlos, eu também, eu acho o cashback ótimo, mas não no Brasil. Desculpa. Eu só começo a discutir isso se você me devolver o empréstimo compulsório dos anos 80. Aí eu começo a discutir cashback. Aí eu acho que dá para a gente conversar. Mas enquanto não devolver aquele que há 40 anos, esse negócio do split payment, uma das reclamações, split payment não funcionou na Europa. Isso é mentira. Não funcionou na Europa. Tem lá uma normativa do Executive Committee da Europa, da União Europeia, dizendo, olha, isso aqui não funciona, o custo-benefício não é bom. Portanto, o split payment, aquele negócio de pagar para o fornecedor, pagar direto para o fisco, não funciona. A Bulgária e Romênia desistiram, a Itália reclamou porque o cashback, a devolução, o ressarcimento dos créditos, os créditos acumulados, os créditos dos saldo-credores, demorava 4 meses. Senão na Itália reclamou que demorava 4 meses, aqui demora 40 anos. Nem 40 anos, porque isso se fosse devolver agora o empréstimo compulsório lá dos anos 80, né? E, por fim, a questão das sociedades profissionais. Se tivessem excluído toda e qualquer atividade de um regime especial que atendesse às especificidades dos contribuintes, tudo bem, perdemos, porque o sistema atual não permite, o anterior permitia. Isso faz com que eu acho que o anterior é melhor que o atual, que o proposto. Mas, tudo bem. Agora, colocar a instituição financeira, empresas imobiliárias, planos de saúde, empresas lotéricas, parques aquáticos, hotéis, restaurantes, não dá, gente. Aí, desculpa, mas aquela que tinha esse regime especial durante 60 anos tem que estar lá dentro, não tem como. O Senado tem que corrigir isso. Isso é mandatório. Portanto, uma coisa que eu acho que o Senado deve mudar. O Senado já prometeu que... Desculpa, eu estou acabando. O Senado prometeu que não haveria o assodamento que houve na Câmara dos Deputados. Ele disse, não, aqui vai ter a marca, a gente vai estudar e tal. Jogou lá para frente a votação, mas já eliminou a Comissão de Assuntos Econômicos do exame da PEC. Já deixou só na CCJ. Isso não é bom. Isso não é bom. A gente tem que estudar cada vírgula desse projeto. Gente. Obrigado, Gustavo. Professora Marielbe. Eu queria ressaltar uma coisa interessante, é que lá no parágrafo 7 do 150 e tanto, diz assim, para fim do artigo, lei complementar vai estabelecer o conceito de operações com serviço, seu conteúdo, alcance e admitido. Aqui eu já estou vendo 10 teses tributárias para discutir, ou seja, isso não acaba com litigiosidade. Operação com bem e serviço, tudo. A partir do momento que eu vou ter a conceituação, vai ter a briga hoje. É serviço, é bem, é isso, é aquilo outro. Então, precisa-se corrigir isso aí, né?
e precisa-se realmente aperfeiçoar. Essa questão de dizer sempre que possível tem que ser ou não é, tá? Poderá, vai ter o pagamento ou não, e tem que sair isso. As empresas ainda não se deram conta, Gustavo, desse acúmulo de crédito. Hoje mesmo eu estou com várias empresas querendo saber como é que devolve crédito. Imagine nesse sistema, que pode ter até 4 meses para fazer essa compensação, como é que essa empresa vai ficar? Ela vai vender hoje o produto. Como é que ela vende? Considerando o crédito ou não considerando? Isso vai interferir no preço e isso precisa ser corrigido. E a transparência prometida não acontece no sentido geral. Estamos aprovando tributos que nós não sabemos como vamos pagar. Quanto? Isso já teve muito estudo, porque não saiu nada ou não teve estudo que dissesse isso, né? Então, essa questão de resolver, eu volto sempre e bato nessa questão do pagamento, que isso vai afetar a indústria, vai afetar comércio, serviço não vai, porque serviço não tem crédito, né? Então não vai ter acúmulo de crédito, né? Mas resolver problema de fiscalização na Constituição, imputando o ônus no contribuinte, é absurdo. Tem que ser. Hoje o sistema é simples, compensa, acredita e debita. Não, isso vai ser feito de uma forma complexa e aí a pessoa não vai ter direito, né? Então, esse conceito aqui de serviço do parágrafo 7, eu acho que tem que ser corrigido, né? E a questão também de que a micro e pequena empresa, eu volto a bater, ele foi um sistema constitucional para dar uma forma mais simples e menos onerosa para que a micro e pequena empresa crescesse. Se você retira todo esse sistema, você acaba com ela. Não acaba formalmente, essa desculpa que tem. Não estamos acabando, ela pode optar. Você termina. E aí vem a seguinte questão. Mais de 50% das pequenas e médias empresas são empresas de mulheres que não têm outra possibilidade de se formalizar e de empreender. E você vai afetar exatamente esse público onerando. Essa questão da devolução, acho que hoje já teríamos que ter fixado como é que será essa devolução, para quem e qual o critério, sob pena de virar uma bolsa imposto, e isso eu rebato sempre. E a classe média, que está tão achando que é uma coisa boa essa simplificação. Eu acho que em nome da simplificação, não vamos ter que pagar mais tributo. A não cumulatividade plena, veja, quais são as ações que nós temos hoje sobre cumulatividade? Zero. É exatamente a não cumulatividade. E pela experiência do que aconteceu até hoje, eu posso lhe garantir sem a mínima sombra de dúvida. Isso vai gerar litígios, embora o Supremo depois possa até decidir favorável, mas vão ser 15, 20 anos de discussões. Então, realmente, eu espero que o Senado se debruce com mais calma, com mais ponderação, para aperfeiçoar o texto, para aperfeiçoar o novo sistema. Isso é uma mudança de Constituição. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, é uma mudança radical do que existe. E volto a dizer o seguinte, porque o modelo estrangeiro deu certo nos outros países, não quer dizer que ele possa ser aplicado integralmente no país e dizer, não tem lá, então não posso botar aqui. O Brasil é diferente, o Brasil tem suas peculiaridades, tem suas especificidades. Estou aqui na torcida que aprovemos a reforma tributária, mas aqui o povo quer, que a empresa quer e que nós merecemos e que ela cumpra o que promete, porque aqui está aí, eu entendo que não cumpre. Obrigada, maravilha estar com vocês. Obrigado, Marielbe. Bom, até como a gente já está com o tempo estourado, vou fazer um comentário bastante pontual, porque eu acho que vocês já foram bem extensos nos pontos que vão ter que ser analisados pelo Senado. O meu ponto, mais do que os pontos que vão ter que ser analisados pelo Senado, é realmente a análise do Senado. Eu acho que agora a bola está mais redonda, eu acho que a gente tem muito mais claro o que já foi aprovado e os pontos de atenção. O Gustavo listou eles muito bem, a Marielbe também, a própria Lina também mencionou alguns pontos. Eu acho que o Senado vai ter mais clareza e mais tempo para se debruçar especificamente sobre os pontos. Eu acho que o projeto como um todo do IVA dual é uma estrutura moderna, uma estrutura, a meu ver, como eu já tinha falado, com essa estrutura do Conselho Federativo, enfim, a meu ver, é uma estrutura que é compatível com o nosso modelo federativo, que aperfeiçoa o nosso federalismo fiscal, mas eu acho que tem muitos pontos do projeto em específico que tem que ser analisados pelo Senado com mais calma e ser corrigidos. Eu acho que o projeto não é o
o perfeito, intocável, imodificável, mas também eu não vejo assim como uma coisa irrecuperável também, uma coisa completamente problemática. Eu acho que ele tem pontos e a gente está tendo a oportunidade agora, nesse exame no Senado, para tentar sanar essas falhas, ou pelo menos parte delas, e tentar chegar no melhor resultado possível. Eu espero que esses meses aí, até a apreciação do Senado, a gente tenha muitos webinários, muitas palestras, que a gente possa escutar muito a professora Lina, a professora Marielbe, o professor Gustavo, a respeito desses temas, e que também os deputados e senadores possam escutá-los também, para enriquecer esse debate em cima da PEC 45. Bom, agradeço a todos por acompanhar esse webinar da APET e encerro os trabalhos aí por hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Mariel. Acho que a Lina caiu. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau, Muito pessoal. obrigado. Muito obrigado, professores. Só o comentário que a reunião aqui vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Quem quiser reassistir, é só entrar lá, APET Direito Tributário, e só reiterar aqui o convite para o nosso curso que vai iniciar no dia 17, que vai tratar aqui com mais tempo sobre esse tema e tentar esmiuçar o texto, gerando debate entre os alunos. Então, muito obrigado a todos novamente, professor Gustavo, professora Marielbe, professor Carlos Daniel, professora Lina, professor Carlos em especial, por ter aceito aqui também coordenar os trabalhos. Então, muito obrigado. E também um abraço especial para a professora Ana Carolina Monguiló, que inicialmente iria coordenar aqui os trabalhos, deu as ideias aqui em relação às perguntas. Então, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, professor. Tchau, gente. Prazer, viu?